Jesus não só se refere ao Velho Testamento como a Escritura, não só chama de palavra de Deus, como ele faz em Mateus 15 e vários outros locais, mas na verdade eu e você precisamos entender que Jesus validou a maior parte dos livros e das histórias da Bíblia, né, e do Velho Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Um dia eu estava conversando com a pessoa e falou, pastor, eu gosto de ler a Bíblia. Me abençoa muito. Ele falou, mas cá entre nós, acho que nem o senhor acredita naquele negócio de Adão e Eva, não é? Como quem diz, isso aí é conversa mole, não é não? Um dia eu estava conversando com outro e falou, pastor, eu gosto de ler a Bíblia, me abençoa. Mas esse negócio de cair fogo do céu em Sodoma e Gomorra, isso aí é uma coisa só ilustrativa, não é não? Como quem diz, isso não pode ser genuíno nem verdadeiro. Outro dia, um outro irmão falou para mim, falou, pastor, eu aceito tudo, até os amigos de Daniel na fornalha, mas o Jonas no ventre do peixe. Aí não dá. O problema não é nem ele entrar. Tem relatos da história de marinheiros achados inteiros dentro de um cachalote. Interessante que a Bíblia não usa o termo baleia. Fala um peixe grande, né? A gente tentou definir baleia. Normalmente isso não seria possível dentro de uma baleia. Mas a história, né, de gente ter sido resgatada até com vida de dentro do cachalote, que não era algo incomum para aquela região. Mas o irmão falou, não, pastor, qualquer outra coisa dá, mas Jonas não. Jonas, esse negócio para mim já entrou no lugar da fantasia, do mito, acho que deve ser aquele negócio de cada conto, aumenta um ponto e assim vai. A verdade é, querido, que Jesus validou todas essas histórias. Vamos começar em Adão. Em Mateus 19, quando perguntam para ele a respeito do divórcio, ele diz, Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Ele volta lá em Adão, quando diz que Deus estabeleceu a ordem, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Ele volta lá no relato de Gênesis, exatamente em Adão. Jesus ratificou essa história. E o que a gente pode dizer a respeito de Noé? Outro dia um falou para mim de Noé, falou, não, pastor, onde é que foi tanta água? Depois que encheu a terra inteira, para onde é que foi esse negócio? Desapareceu. Irmão, não quero nem entrar na discussão técnica. Apesar que falei para ele, descongela as calotas polar que você descobre. Né? Mas ele olhava para mim como que diz, não, isso não pode ter acontecido. Agora, Jesus ratificou a história de Noé. Ele fala que exatamente como se deu nos dias de Noé, assim serão nos dias da sua vinda. Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele ratificou a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que assim como Jonas ficou os 3 dias dentro do peixe, assim também o Filho do Homem permaneceria 3 dias na sepultura, mas iria ressuscitar. Quando você olha para o ensino de Jesus, ele autenticou Adão, ele autenticou Abraão, ele autenticou Moisés, Davi, Salomão, ele fala de Elias, ele fala de Eliseu. Irmão, as histórias mais contestadas da Bíblia, ele passa respondendo todas elas e ele ratifica o livro de Daniel. Quando ele diz, ouviste o que foi dito através de Daniel. Então ele assina embaixo de Daniel na cova dos leões e dos seus amigos na fornalha de fogo. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo, querido? Se Jesus olha para isso e reconhece como escritura, não só nesse momento que ele está ensinando, nós vamos ver algo mais. E ele trata isso como a palavra de Deus. Então é o seguinte, ou isso é a palavra de Deus, e Jesus merece a credibilidade que a gente dá a ele, ou se isso não é a palavra de Deus, ele não merece credibilidade nenhuma, porque teria tentado sustentar e tratar como verdadeiro uma coisa que não seria verdadeiro. A verdade é a seguinte, não existe uma forma de nos relacionarmos com parte da Bíblia, com a parte que a gente acha que interessa. Ou toda a Escritura é inspirada, ou a gente joga todo esse negócio de lado e diz isso é brincadeira, ou história da carochinha, ou conversa para boi dormir, dependendo da idade que você tem. Era a frase que a gente ouvia, né, para dizer que isso é conversa mole. Nós precisamos reconhecer a partir de Jesus, que é o verbo encarnado, a própria manifestação da palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, Jesus faz uma declaração interessante. Ele, quando aparece aos discípulos, a palavra de Deus diz que ele fala assim com eles, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O texto continua e diz assim, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus diz, convinha-se e cumprisse em mim o que está. Ele diz, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus faz essa divisão tríplice, ele está pegando a formação do cânon do Velho Testamento. A gente chama de canonicidade, o reconhecimento dos livros, né, que pertenciam ao conteúdo que poderia ser chamado dos livros sagrados e o que não. Na verdade, ele já nos dias de Esdras, o grande sacerdote reformador do período do pós-exílio de Babilônia, já haviam sido reconhecidos essa quantidade de livros e assim agrupada. Eles eram divididos nessas três partes. Moisés, a gente começa ali em Pentateuco, toda a lei, tudo aquilo que ele escreveu. Os profetas também era o escopo grande dos livros. E os salmos envolviam também os livros históricos. Estavam juntos nesse conteúdo. Jesus pega, hoje nós dividimos o Velho Testamento em 4 partes. Naquela época era dividido em 3. Jesus reconhece até a divisão que já existia e a maneira como elas eram apresentadas, como os livros eram apresentados. Nós olhamos para o Senhor Jesus e percebemos que o tempo todo ele vai apontando para cada etapa do seu ministério, para as coisas que vão acontecendo, dizendo, estava escrito, convinha que se cumprisse, tinha que ser assim. Jesus aponta para a Escritura como aquela chave de autoridade que de fato tem a inspiração divina para dizer, eu estou me movendo como uma pessoa que realmente crê nesse livro todo, inclusive na ordem em que ele se encontra e foi distribuído. O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 35, vamos ver uma coisa interessante. Jesus diz o seguinte, Mateus 23, 35. Ele está trazendo uma palavra de juízo. E ele diz assim, para que sobre vós, está falando de uma geração, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste, entre o santuário e o altar. Quando Jesus diz, desde o sangue de Abel até Zacarias, Jesus está usando uma expressão que os judeus da sua época entendiam como nós entenderíamos hoje. A palavra que nós mais usamos hoje seria de Gênesis a Apocalipse. Com isso a gente está dizendo do começo ao fim da Bíblia. É a maneira de dizer a Bíblia toda, capa a capa. Quando Jesus fala de Abel, ele mexe num episódio, está relatado lá em Gênesis 4. É o primeiro homicídio da Bíblia. Mas quando ele fala de Zacarias, ele está fazendo uma menção de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. A Bíblia fala de um profeta chamado Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo, e o santuário. Ou seja, ele estava no átrio, no pátio exterior, a caminho do templo. Ele foi assassinado ali. Agora, interessante que o 2º livro de Crônicas, ele era o último livro nessa disposição e nesse agrupamento. Jesus pega do primeiro ao último homicídio na forma como ele era apresentado. E diz daqui até aqui, de todas essas gerações, esse sangue vai ser exigido de vocês. Jesus não está apenas ratificando as histórias da Bíblia. Ele está reconhecendo que Deus providenciou que o conteúdo bíblico fosse reunido, devidamente agrupado, e ele, que a própria palavra, o verbo encarnado, está dizendo, eu aceito isso nesses termos. Isso tem que significar alguma coisa para mim e para você, ou nós não podemos levar Jesus a sério. A conclusão é que se a Bíblia não é digna de confiança, ela toda, Jesus que a ratificou também não seria. E nós sabemos que esse não é o caso. Mas ou nós aceitamos que a autoridade do livro é a sua inspiração divina, ou nós precisamos rejeitar ela toda.